E aí, pessoal, tudo bom? Bom, recentemente eu estive mexendo nas minhas coisas e aí eu lembrei que eu tinha alguns consoles portáteis. Um deles era um PSP, né? E tô jogando ele aqui um pouco agora. Baixei alguns jogos aí que eu jogava antigamente, por exemplo, principalmente God of War, né? Que é inclusive a versão desse PSP aqui que veio com o MD do God of War Chains of Olympus. Eh, Peguei principalmente para jogar esses jogos que eu já jogava antes, que eu gostava bastante, mas comecei a pesquisar alguns jogos que eu não joguei ainda, né? Mas que são jogos, eu coloco assim, né? Comecei a procurar por jogos bons para PSP, né? Best PSP Games, e aí tem alguns vídeos aí no YouTube que mostram 100 jogos de uma vez, né? Em menos de 15 minutos, e aí você consegue ver algumas gameplays bem rápidas de cada um desses jogos. E aí, na verdade, eu acabei comprando um PS Vita. E no PS Vita tem um jogo chamado Persona 4 Golden, que é a versão estendida do Persona 4 para PlayStation 3, se eu não me engano. Eu não sei, eu não joguei, né? E, e aí parece que é um jogo bom, né? Parece ser um jogo interessante. E aí eu acabei baixando então o Persona 1 para eu jogar aqui no meu PSP. O Persona 1 não saiu para PSP originalmente, tá? Ele saiu para PlayStation 1, se eu não me engano, em 95. Né? Eu acho que é em 95, eu não tenho certeza. Não, tá aqui, ó, 20 de setembro de 96. 95 foi quando acho que o PlayStation saiu. Enfim, e aí ele foi portado para o PSP em 2009, parece. E eu acabei baixando para jogar um pouco, porque eu quero jogar o Persona 4 Golden no PS Vita. Só que eu não gosto de pegar jogos pelo meio, né? Eu gosto de pegar do início, mesmo que seja um jogo que eu não gosto, que eu perceba que eu não vá gostar. Eu prefiro pegar a versão anterior dele, que geralmente são versões mais... eu não diria versões piores, né? Cada jogo tem a sua particularidade, mas são versões que não são tão dinâmicas, talvez, que não tem os gráficos de um PlayStation 3, por exemplo, né? Principalmente esse que saiu pro PlayStation 1. Então não é uma coisa que tem aquele, nossa, os efeitos especiais e tal, mas cada jogo tem a sua gameplay, né? Cada jogo tem a sua particularidade e é isso que fazem os jogos, é isso que faz os jogos serem únicos, né? Então peguei o Persona 1 aí pra jogar e tô jogando agora, inclusive ele tá até aqui, ó, rodando, tá vendo? Eu devo ter por volta de 5 horas de jogo, tá? Aqui, de 5 a 6 horas. Eu tô jogando faz uns 3 dias já. Não é muita coisa, mas eu considero que já é o suficiente para dar minhas impressões iniciais, né? Poxa, 6 horas já é bastante coisa. Uh, então eu anotei aqui algumas coisas, alguns pontos positivos e negativos que eu tenho para fazer sobre esse jogo, para falar sobre esse jogo. E eu pretendo fazer isso inclusive para outros jogos também, tá? Tanto para PSP quanto para computador, quanto para qualquer jogo que seja, pretendo fazer alguns reviews, tá? Desses jogos que eu vou jogando, inclusive, que eu vou jogando com o tempo aí, né? E vou trazendo aqui para o canal. Começando então com os pontos negativos, que eu tenho praticamente, ó, uma página inteira, tá vendo? Eu vou trazer aqui para trás porque o brilho da câmera tá travado e aí eu não consigo mudar ele agora. Eu tenho uma página inteira aqui, ó, de pontos negativos, tá vendo? E 3/4 de página com pontos positivos. E eu levei até um pouco de tempo para pensar nos pontos positivos, porque eu fiquei um pouco irritado com esse jogo e anotei muito mais coisa negativa do que positiva. Começando com o ponto principal, né? Negativo. O jogo não mostra o seu objetivo, tá? Então, se você não prestar atenção nas conversas, você não vai saber exatamente o que você tem que fazer. Aliás, outro ponto negativo é que é um jogo de 95 pro PlayStation, né? Então, ele não tem a versão português. Talvez tenha uma versão feita por fãs em português, tá? O que não é muito difícil de achar para jogos antigos. Mas aí o processo de instalação é outro e eu já sei falar inglês, então para mim não é um problema grande, né? Talvez para quem queira jogar esse jogo, eu não sei, por exemplo, se o Persona 5, né, que saiu, eu não sei nem quanto tempo faz que saiu, deve ter o quê? 2 anos, não sei. Persona 4, né, pro PS Vita, não sei se também tem em português, não tenho certeza, mas o Persona 1 você só vai achar em inglês ou em japonês, beleza? Então, boa sorte aí pra quem não sabe falar nenhum desses dois. E o jogo não mostra o objetivo, né? Então, se você não prestar atenção na conversa, na história principal, no diálogo dos personagens, você não vai conseguir achar o seu objetivo. O que você pode fazer é, quando você estiver junto com seus colegas, né, com seus outros colegas ali no jogo, na mesma sala que eles, você pode tentar dialogar com eles e eles vão te dar uma dica, né? Às vezes eles falam assim:
Ué, mas por que você tá indo pra lá? A gente não tinha que ir pra, sei lá, pra estação, por exemplo, né? Ou então, se você tentar sair do mapa da cidade, eles falam, por que você tá tentando sair da cidade? A gente tem que ir pro hospital, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Então, isso ajuda um pouco, mas é um pouco difícil de você conseguir essas dicas. Teve muitas vezes que eu falei com eles e eles falavam coisa tipo, ah, como eu queria que o mundo não fosse assim, sabe? Como eu queria que as coisas voltassem a ser como eram. Aliás, um pouco de história, só pra você entender sobre o que se trata esse jogo Persona. Basicamente, temos aí alguns personagens, né, que participaram de um jogo. Eu não sei qual é o nome do jogo. Dentro da história já do jogo que eu tô falando, tá? Esses personagens jogaram um jogo lá que é tipo um jogo de tabuleiro, eu acho, tipo o Ouija, né? Que é um jogo onde você fala com... Tem aquele triângulo lá, né? Que você arrasta o triângulo e tal. E aí eles eles acabaram ficando inconscientes. Depois eles ganharam essas personas, que são esses seres paranormais, eu diria, que eles são tipo uma reflexão da sua personalidade, tá? Por isso que chama persona. E aí o mundo começa a ficar infestado com demônios, e aí você tem que enfrentar esses demônios e descobrir por que esses demônios estão invadindo o mundo, e enfim. E aí você descobre que na verdade esses demônios são criação de uma empresa chamada Sebek, né? E aí o presidente dessa empresa, que é o Kandori, que está por trás de todo esse caos, né, de demônios no mundo. Enfim, continuando aqui com os pontos negativos, então, é meio difícil você escapar das batalhas, tá? Se os demônios que você está enfrentando, aliás, são mais ou menos no mesmo nível que você, né, você não vai conseguir escapar da batalha, esquece. Agora, quando você está enfrentando demônios de nível bem baixo, demônios principalmente que você consegue enfrentar com um único turno, né, que você consegue derrotar com um único turno, é bem provável que você consiga escapar da batalha. Ou então, se você estiver já quase perdendo o turno, né, a batalha, quando você tem, sei lá, 3 aliados seus já estão sem vida, sobraram 2, e esses 2 também estão com isso aqui de vida, talvez você consiga escapar, talvez a sua chance de escapar seja maior também, tá? Eu tive dificuldade com essa coisa de escapar a batalha, porque é muito ruim o tempo que leva pra você entrar em uma batalha, tá? Esse é outro ponto que eu tinha pra discutir aqui. O intervalo entre uma e outra batalha é de mais ou menos 10 segundos, tá? E esses encontros são aleatórios, tá? Você tá andando pelo prédio lá, pronto. O jogo decide que você tem que enfrentar demônio. E aí você vai lá enfrentar demônio. E aí geralmente essas batalhas duram 1 minuto, né? De 30 segundos a 1 minuto, dependendo do nível dos demônios. Pode demorar mais também, dependendo da dificuldade. Mas de 30 segundos a 1 minuto de batalha, para 10 segundos que você leva pra chegar até a próxima batalha, né? Então você termina uma batalha, começa a andar e ir em direção ao seu objetivo, pronto, mais uma batalha. 10 segundos de caminhada, pronto, batalha. E aí você tem que enfrentar outros demônios, que mais 1 minuto aí de batalha pra você ganhar mais 10 segundos pra você conseguir andar pra frente, né? Então você acaba perdendo muito tempo em batalhas, o que era muito comum nesses jogos antigos, né? Tipo, por exemplo, Final Fantasy 1, eu joguei acho que meia hora ou 1 hora de Final Fantasy 1, né, pra PlayStation 1, no emulador aqui, e, cara, era batalha a cada 10, 15 segundos também, você não conseguia andar, eu não consigo não tem nem unidade de medida nesses jogos, né, mas eu diria assim, você não anda nem 5 metros e já tem demônio pra você enfrentar de novo. Então, esse é o tipo de jogo que eu não gosto, tá? Eu não gosto muito desse tipo de coisa, de RPG de turno, principalmente esses que são com encontros aleatórios, tá? E isso me deixa muito puto, porque leva muito tempo pra acabar as batalhas e não leva quase nenhum tempo pra você encontrar um demônio novo pra você destruir, né? Então, por exemplo, esse jogo tem uma long play do YouTube que leva aí, tem 13 horas de vídeo. Long play é basicamente quando o cara pega o jogo pra jogar ele inteiro em um único vídeo, né? Ele mostra a gameplay completa em um único vídeo. Esse vídeo no YouTube tem 13 horas. Então é um jogo que você percebe que é um pouco demorado. Você vai levar aí uma ou 2 semanas pra terminar, se você jogar o quê? Coisa de 2 horas por dia, né? 1, 2 horas por dia. Então é um jogo que demora, mas por que demora? Por causa das batalhas, cara. Não é por causa da história, não é por causa da exploração, é por causa das batalhas, tá? Você vai perder muito mais tempo assim, ó. 70% da sua gameplay vai ser batalha. Os outros 30% vai ser história e exploração, beleza? Outra coisa que me deixou um pouco irritado com esse jogo são os labirintos, né? Toda vez que você entra em
em uma construção, uma casa, ou um prédio, ou uma base policial ali, né? Um departamento policial, sei lá como é que é. Eu até esqueci o nome disso em português. Você vai... os labirintos, eu não sei se eles são aleatórios, se eles são gerados aleatoriamente dentro do jogo para você, né? Cada jogador vai ter um seu labirinto dentro do jogo, ou se eles são iguais para todo mundo, mas eles são difíceis, tá? Você vai ter horas que você vai andar em círculos, beleza? Dentro dos labirintos, tentando achar a saída ou tentando achar o seu objetivo. E isso vai atrasar muito a sua gameplay, tá? Enfim, continuando aqui, não tem modo automático para skill, beleza? Então você consegue entrar em modo de combate automático para armas e para golpes, né? Mas você não consegue fazer isso para skills. Provavelmente porque tem muitas skills, né? Enquanto as armas, o combate de golpe e combate de arma é só um que existe. Agora as skills, né? Tem várias skills para cada personagem, então deve ser por isso, porque o jogo não consegue escolher qual skill utilizar, beleza? Talvez isso tenha no modo de personalização de combate automático, talvez você consiga fazer isso, mas no modo padrão automático não tem, beleza? Além disso, as músicas são muito repetitivas, beleza? É um jogo de 95, tá? E as músicas são divertidas, eu gosto, mas elas são muito repetitivas, tá? Em todas as batalhas que eu entrei até agora, todas elas tiveram a mesma música. E eu não sei qual é o nome dessa música, eu só sei que eu já escutei tanto que ela não sai mais da minha cabeça, de tanto que eu escuto, né? Se eles tivessem umas 3 músicas diferentes, eu acho que seria melhor para as batalhas, mas eles só tem uma, tá? Então, toda vez que você entrar em batalha, você vai escutar a mesma música, então se prepara para isso também se você for jogar. E é um jogo de PlayStation 1, tá? Que foi trazido para o PSP. É um jogo que saiu em 95, se eu não me engano, 95 ou 96, tá? E foi trazido para o PSP em 2009, então ele só existe em inglês ou japonês, tá? Então, se você não sabe falar nem inglês nem japonês, é bem provável que você não vai conseguir jogar esse jogo muito bem, tá? Porque você não vai saber o que os comandos fazem, você não vai saber para que serve cada item que você está usando, você não vai entender a história, você não vai saber nem para onde que você tem que ir. E, como eu disse, o jogo não te mostra quais são os seus objetivos, né? Então, se você pega um objetivo, por exemplo, que você tem que ir para o hospital, você não vai saber que você tem que ir pro hospital porque você... Quer dizer, hospital em inglês até... Tá bom, é fácil, né? Mas, por exemplo, quando acho que teve uma parte de uma missão que falava assim: visite a mãe de não sei quem na escola, no Saint Hermes, eu acho o nome da escola. E você não vai entender que o jogo se refere à escola se você não falar inglês, né? Então... outro ponto negativo aí para quem não fala inglês ou japonês. Agora para os pontos positivos, beleza? Vamos lá então. A história parece ser boa, tá? Eu não zerei o jogo, então como eu disse, eu tenho acho que 5 horas dentro do jogo, 5 horas de gameplay até agora. Mas a história parece ser boa, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre a história, que eu já tive que regravar esse vídeo umas 4 vezes porque o vídeo estava ficando muito longo, e agora eu tô tentando ser um pouco mais rápido. Mas a história é aquela, né, que tem as personas lá, você tem que enfrentar os demônios, você descobre que o chefe, o presidente da empresa lá é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Então é uma história que parece ser um pouco mais envolvente, um pouco mais interessante. Se tivesse um pouco mais de história e um pouco menos de combate, né, o que eu quero dizer, o tempo entre combate fosse menor, fosse mais... se tivessem menos combates, aliás, né, o tempo entre um combate e o outro, o tempo que leva para você terminar, para você destruir os demônios, pra você matar os demônios, é pouco até. 1 minuto, né, mais ou menos, cada combate é pouco. O problema é o tempo com a frequência que isso acontece, tá? Se os combates tivessem uma frequência menor e a história fosse talvez até um pouco maior, eu acho que isso valeria um pouco mais a pena. Mas a história parece ser boa, mesmo assim, tá? Além disso, o jogo não é difícil. Até agora eu não tive dificuldade nenhuma para jogar, tá? Lógico, eu tive os primeiros 30 minutos, né, de adaptação, de aprender como é que joga, como é que o jogo funciona, a mecânica do jogo e tal, mas o jogo não parece ser difícil. Eu até agora não tive um game over, né, onde todos os meus personagens morreram. Eu consegui manter a mesma persona para todos os 5 personagens que eu estou utilizando agora, porque a quantidade de personagens que você usa de uma vez depende, tá? Depende de se você traz ou não um personagem para sua equipe, se você escolhe manter alguém com você ou não, né? Isso depende muito. Aliás, é outra coisa interessante, que esse jogo parece que ele tem rotas diferentes, tá? Então as suas escolhas importam.
tá? O que você escolhe fazer dentro do jogo parece que influencia no resultado final, tá? Mas é um jogo que parece ser bem fácil de jogar. Se você fala inglês, você já consegue matar aí 80% do que você precisa fazer dentro do jogo, tá? Os outros 20% você vai descobrindo com a gameplay mesmo, tá? Além disso, eu falei que esse jogo tem muita coisa, muitos itens, né? Então, eu acho que eu falei, eu não tenho certeza se eu falei isso nesse vídeo ou não, mas enfim, são muitos itens pra você explorar, tá? Muita coisa que você tem pra descobrir, pra você usar dentro do jogo, muitos itens, muitas personas, muitos ataques diferentes, tá? Mas parece que esse jogo pode ser terminado sem você usar todos esses itens, sem você explorar todos esses itens, tá? Então, pra quem quer jogar apenas uma única vez, que nem eu, né? Eu quero só terminar o jogo pra falar assim, ó, eu joguei, eu sei qual é a história, tá? E seguir pro Persona 2 e continuar, né, a história. Então, parece que é um jogo que dá pra passar sem você explorar muita coisa dentro do Persona 1, tá? Então, isso, até agora eu não tive dificuldade, eu tô jogando com os mesmos 5 personas faz as 5 horas que eu tenho de jogo, né? Usando os mesmos ataques, dependendo do inimigo, lógico, né? Porque tem alguns inimigos que devolvem o ataque pra você, né? Por exemplo, sei lá, se tem um inimigo lá que ele devolve ataque de vento, né? E o meu persona de vento, e eu tenho um persona, aliás, que tem um ataque de vento, eu não posso usar vento contra ele, senão ele vai devolver pra mim e eu vou tomar dano, né? Então, aí eu tenho que usar outro ataque e tal, mas enfim, eu consigo usar praticamente os mesmos ataques pra todos os personas. E eu tô conseguindo passar o jogo tranquilo com isso, né? Outra coisa, é uma gameplay longa, né? Um ponto positivo que eu tinha colocado na lista de pontos negativos, mas também é um ponto positivo, né? Não ia adiantar de nada esse jogo ter mais história, menos combate e ser um jogo que acaba em 3 horas, né? Um jogo que você acaba em um dia de jogo. Então, 70% do jogo, que nem eu falei, é combate, mas isso prolonga um pouco mais o jogo. Então não é um jogo que você vai acabar rapidinho e você vai falar, nossa, acabou já, né? Então, ao mesmo tempo que isso é um ponto ruim, isso é um ponto bom, beleza? O jogo ser um pouco mais longo aí, né? Por volta de, que nem eu te falei, tem um vídeo que aí no YouTube que o cara jogou por 13 horas. Ele provavelmente já tinha terminado esse jogo antes várias vezes, né? Então, uma gameplay pra quem nunca jogou esse jogo antes, que nem pra mim, isso provavelmente vai se estender pra 15, 17, 20 horas, né? Então eu vou levar aí umas 2, 3 semanas pra conseguir terminar esse jogo. O que é bom, que nem eu falei, é bom. Não é um jogo que vai acabar em segundos, né? É um jogo que vai levar um pouco de dedicação pra terminar. Outra coisa aqui que eu anotei aqui que é o seguinte: eu não gosto desse tipo de jogo, tá? De RPG de turnos. Mas tem gente que gosta, tá? E eu acho que pra quem gosta é um jogo bom, tá? Pra quem gosta desse tipo de jogo, principalmente jogos mais arcade, mais antigos, né? Jogos mais 2000, né? Jogos mais anos 2000, eu acho que esse jogo realmente é interessante pra quem quer jogar, pra quem gosta desse tipo de gênero, tá? É um jogo bem retrô, pixelado, né? Então, pra quem gosta, eu acho que vale a pena jogar, tá? E é isso, pra quem você pode escolher rumos diferentes, né? Parece que as escolhas que você faz dentro do jogo são importantes. E você pode interagir com os demônios e evitar batalhas, beleza? Então vamos supor que você acabou de entrar numa batalha. Uma coisa que eu já, por exemplo, eu aprendi a lidar com os anjos e com os demoninhos amarelos, que eles são bem pequenininhos e amarelos. E com aqueles demônios que parecem que são crianças, né? Que tem um pirulito na mão, acho que tem ele é vermelho e azul, né? E tem, acho que um pirulito na mão. Você consegue interagir com qualquer demônio dentro das batalhas, tá? E você consegue evitar a luta desse jeito, tá? Então, se é uma luta que você não quer lutar, que você não quer perder vida, que você não quer perder muito tempo usando suas skills, né? Você pode conversar com esses demônios e tentar persuadir eles, ou então contar algumas piadas. Tem uma opção lá que um dos personagens consegue dançar, né, e entreter esses demônios. Você consegue evitar a batalha. Você consegue até algumas coisas em troca. Por exemplo, alguns demônios te dão XP em troca quando você interage com eles. Te dão dinheiro para você comprar poção, para você ganhar sua vida de volta, né? Não é poção, é o kit médico, né? E outras coisas, né? Consegue comprar itens para você reviver um dos personagens dentro da batalha, por exemplo. Então,
você consegue evitar a luta sem perder vida, né? Você também não vai ganhar XP, dependendo... eu falei que alguns demônios te dão XP, mas você precisa ganhar dos demônios. Muitas vezes eles fogem sem te dar nada, tá? E aí você consegue evitar a batalha e assim terminar a batalha com um pouco mais de rapidez, né? Então essa é a minha review do jogo Persona 1. Eu vou jogar Persona 2 também quando eu terminar o Persona 1. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse jogo, tá? Porque eu sinceramente estou um pouco entediado agora jogando ele. Vou tentar continuar um pouquinho, né? Hoje é feriado, vou ver se eu consigo jogar um pouco mais 1 ou 2 horas aí. Não vou me forçar, porque eu sei que quando eu me forço a jogar jogos, aí que eu fico puto demais com eles e não consigo terminar. Então, vou jogar aí no meu ritmo. E quem sabe, né, se eu tiver força de vontade o suficiente, quem sabe eu consigo terminar o jogo. E aí talvez fazer um vídeo falando sobre o que eu achei melhor assim, né, do jogo, com mais a fundo, né, com mais propriedade a respeito do jogo, beleza? Então eu pretendo fazer isso para outros jogos também, tá? Para God of War, para outros jogos de PC, para jogos de PlayStation também, né? Jogos de PS Vita, agora que eu comprei um PS Vita e ele tá para chegar. Então vou trazer esses vídeos com mais frequência aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.